Alguém trouxe Bíblia nessa noite linda? Os varões trouxeram Bíblia? Amém. Eu estou achando esses varões muito quietos. Glória a Deus. Vamos estar em pé então para lermos um texto da Bíblia Sagrada. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 1. Deus está aqui. Capítulo 1, versículos 1, 2 e 3. E depois o capítulo 2 do mesmo livro, versículo 1. Está escrito assim: Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Capítulo 2, versículo 1. E esta voz me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Amém? Vou ler mais uma vez. E esta voz me disse: Filho do homem, põe-te em pé, porque eu falarei contigo. Aleluia! Deixa a Bíblia, coloque no banco, na cadeira. Pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Ainda dá tempo. Aperte a mão dele com carinho, até ele falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho. Vamos orar? Pai, nós te exaltamos e te glorificamos. Nós entendemos que dentro de alguns minutos, e esta linda igreja ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam se arrastando para casa. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a ministrar a sua palavra, Senhor, cerque este lugar com a sua glória. Manda anjos de fogo descer aqui. Que esses anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar essas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. Toda a igreja diz amém. Os que podem, então, no seu assento, aplaudindo a Jesus por toda a glória. Eu tenho um amigo, ele me disse que tinha entrado em contato com o senhor, é o Elias. Ele veio, cadê o Elias? Ah, está aí atrás. Trouxe o bebê? Que bom. Então, no fim do culto, eu vou apresentar esse varão ao senhor, tá bom? Pois bem, queridos, pediram ao Roberto para mandar a música. Quando eu fiquei sabendo que era uma reunião só para homens, para varões, eu fiquei perguntando a Deus o que pregar para vocês. Entrei aqui e tremi, porque eu vi que era a igreja do apóstolo Anderson, e ele é discípulo de um dos maiores ensinadores da Bíblia do nosso tempo. Então o que não falta aqui deve ser revelação da palavra. E aí eu falei: Jesus, o que é que eu vou aprontar? Eu comecei a orar, ali ajoelhado, fui falar: Jesus, falei Genésio, de medo. Aí o Santo Espírito, que não me deixa nunca, me fez lembrar do texto que eu li nessa noite, dos dois textos. Esses dois textos vão entrar na nossa alma, se nós permitirmos nessa noite, e vai nos transportar para um tempo de glória, e vai preparar, vai embasar a sua vida para um poderoso tempo onde um ministério há de explodir na sua história. Alguém acredita nisso aqui? Então, um grito de glória a Deus. Entrar no livro do profeta Ezequiel, tentar compreender a mente do profeta Ezequiel, não é uma tarefa muito fácil. Os teólogos modernos, quando estudam o profeta Ezequiel,
chegam a chamá-lo de esquizofrênico. Dizem que ele sofria de catalepsia espiritual, porque era um visionário, era um homem que tinha visões de Deus. E um homem que não é muito ligado ao Espírito, ele sempre terá dificuldades em acreditar em coisas como essa que nós vimos aqui no vídeo, em histórias como aquela que eu contei aos meus amigos ali no camarim agora há pouco, e na história de um homem que no meio de um cativeiro teve visões extraordinárias acerca de Deus. As visões de Ezequiel são tão profundas que elas são usadas não apenas pela igreja, mas inclusive por ufólogos. Você sabe o que é um ufólogo, né? É quem estuda OVNIs. Porque um dia alguém chegou a dizer que a visão de Ezequiel não era uma visão normal, que ele havia visto um objeto voador não identificado. Se você ler o capítulo 1 e o capítulo 2 depois, e tiver uma caneta na mão, vai tentando desenhar o que ele viu. Você vai ver ele contando mais para frente que ele viu uma roda que girava. Ela era de fogo. Aí ele olhou e viu uma roda que girava dentro da roda. Desenha aí no papel uma roda e uma roda dentro da roda. Nós já temos um ovo ou um OVNI. E ele diz que uma roda girava para um lado e a outra girava para o outro. E haviam olhos que piscavam ao redor daquela roda. Esses olhos podem ser chamados por nós hoje de luzes, porque o homem que está tendo essa visão é um homem que viveu milhares de anos antes de nós, que não conhecia energia elétrica, luz de neon, não conhecia nada disso. Então ele vai falando com a linguagem dele, o que ele viu. Ele viu uma roda que girava dentro de outra roda, cheia de olhos que piscavam, e ele viu os tripulantes da nave. Ele olhou e disse que eles eram tão diferentes que cada um deles tinha 4 rostos. E quando lemos a Bíblia, sabemos que esses seres são chamados de querubins, que são os anjos que assistem diante do trono de Deus e que sustentam o trono de Deus nos seus ombros. Então a visão dele é extremamente profunda. Faltaria tempo aqui para falar da visão do vale de ossos secos, a visão do rio do avivamento. Então ele é, sem sombra de dúvidas, o profeta do avivamento do Velho Testamento. É um homem decente, é um homem temente e é um homem que tem um contato extraordinário com Deus. O que me chama a atenção é conhecer a história dele. Ezequiel é filho de um sacerdote chamado Buzi. Qual é o nome dele? Buzi. Não ouvi? Buzi. E você ainda reclama do seu nome? Buzi era o nome do pai dele. Ezequiel vinha de uma linhagem de sacerdotes. Ele tinha nas suas veias o sangue de uma dinastia. Ele seria sacerdote porque o pai era sacerdote, o avô foi sacerdote, o bisavô foi sacerdote, o tataravô foi sacerdote. E se traçássemos a árvore genealógica dele inteira, chegaríamos em Arão, o primeiro sacerdote de Israel. Ele é da tribo de Levi, uma tribo específica, erguida por Deus para trabalhar no santuário, no altar, para cuidar das coisas sobrenaturais, das coisas de louvor, adoração e sacrifício. Como ele vem de uma tribo de sacerdotes, como ele vem de uma dinastia de sacerdotes, o futuro dele já estava traçado. Ele seria o que o pai foi, o que o avô foi, o que o bisavô foi. Então ele nasce com uma marca. A marca dele é ser um homem de Deus. E ele não tem como fugir disso, porque Deus havia escolhido ele e a sua família para servir no santuário sagrado. A história de um sacerdote não começa ali com ele diante de um altar, erguendo as mãos, fazendo orações, ou imolando animais e distribuindo sangue, nada disso. A história de um sacerdote começa bem aqui embaixo. Começa com um levita, alguém da tribo de Levi. Mas não basta ser levita. O levita tem que ter uma vocação específica para aquilo, porque senão não teria altar suficiente para tantos levitas que havia em Israel. Então imagine você que a família dele foi escolhida para ser mais do que levitas. Eu chamo de levitas mor. Diga comigo, levita mor. Pergunte, quem é isso, pastor? Eram levitas que iam além do alpendre. Você se lembra do Velho Testamento? Lembra do santuário?
o tabernáculo, nós falamos sempre que ele tinha 3 entradas, ou 3 espaços: o átrio, lugar santo e santo dos santos. Dá para repetir comigo? Átrio, lugar santo e santo dos santos. Só que com um olhar mais preciso, você vai descobrir que o santuário tinha um lugar a mais, que todos desprezavam, que era chamado de alpendre, que era a entrada que antecedia o átrio. Quem é que podia pisar no alpendre? Todos aqueles que iam levar oferta. Mas para levar oferta, você não podia ir de mão vazia. Por isso que em Deuteronômio está escrito: não aparecereis diante de mim de mãos vazias. Mas havia um grupo em Israel que podia ir no alpendre sem ofertas. Esse grupo era o grupo dos levitas, porque nasceram levitas. E os levitas eram aqueles a quem Josué, tendo pegado o testamento da mão de Moisés, após repartir a terra, a Canaã, em 11 tribos, a 12ª tribo, que seria a tribo de Levi, fica sem herança alguma. Então Josué saca um testamento especial e diz: assim diz o Senhor, para os levitas a herança é diferente. O levita não herda a terra, nem montanha, nem rio. Diz o Senhor: eu sou a herança do levita. Vou falar de novo. O levita não tinha direito à terra, não podia ser empresário, não podia ser pescador, não podia ser marceneiro, não podia trabalhar com ferro, não podia ser pastor de ovelhas, não podia criar nada. O levita foi escolhido por Deus, segregado por Deus, para viver em Deus, com Deus e para Deus. Então o Senhor disse: eu serei a herança de vocês. Era a maneira de Deus dizer assim: quem cuida da casa do levita sou eu, quem dá teto para ele sou eu, quem dá roupa para ele sou eu, quem dá comida para ele sou eu que protejo, sou eu que dou lar. A única coisa que eu quero do levita é que ele não fique calado diante da minha presença, que ele adore e exalte o meu nome. Glória a Deus. Então, para ele chegar ao nível de ser um sumo sacerdote, tinha uma história. Veja só, qualquer judeu, para chegar no alpendre, tem que ir com um presente. O levita não. Bastava ser da tribo de Levi, podia ir lá no alpendre a qualquer hora, pisava e ninguém falava nada para ele, porque se alguém fosse reclamar, você está com a mão vazia e diz assim: eu sou levita, a minha herança é Deus. Todo levita podia ir no alpendre, mas nem todo levita podia ir no átrio. Para entrar no átrio, tinha de ser separado, segregado, escolhido. E daí vem a família de Ezequiel. Eles são levitas mor. O levita mor começa o seu ensinamento com Deus com 5 anos de idade. Ele é separado das demais crianças, enquanto as crianças vão brincar de pique, de esconder, de qualquer que seja a brincadeira das crianças. O levita mor é tirado das crianças e é colocado em uma cadeira, sentado olhando para uma mesa, e na mesa tem livros, pergaminhos. À direita dele fica uma figura masculina, o pai, o avô, o bisavô, o tio, alguém que é sacerdote, e vai começar a dar a esse menino o ensinamento sobre o Deus de Israel. O menino levita olha pela janela e deve perguntar: papai, vovô, titio, por que eu não posso brincar com as crianças? E o pai, o avô, o titio, com os olhos lacrimejando, emocionados, diziam: porque você não é como eles. Porque você nasceu para uma obra maior. Você foi escolhido para ser diferente na terra. O seu sacrifício agora vai fazer com que amanhã aqueles que estão lá fora dependam de você para sobreviver, para comer e para beber. Porque é esse menino aqui estudando que um dia vai orar para que o pecado dos outros que estão brincando seja perdoado. Entende até aqui? Então Ezequiel faz parte dessa família. O menino estudava dos 5 aos 18. Aos 18 anos ele era ungido, a levita mor. E o levita mor, ele entrava além do alpendre e pisava no átrio. E no átrio ele escolhia uma das 3 profissões levíticas. Ele seria músico, cantor, ou seria tangedor, ou seria escriba. Ou ele passaria a vida escrevendo o que acontece no santuário. Quem já leu 2 Crônicas, do capítulo 5 ao 7, vai lembrar que lá está escrito com detalhes o culto da inauguração do templo de Salomão. Quantas ovelhas foram sacrificadas, quantos bois, quem estava lá. Quem é que anotava isso? O escriba. Tinham aqueles que cantavam, e tinha os tangedores, que é o que o Roberto está fazendo aqui. Todos eles trabalhavam com a pia de bronze, que era o pré-batismo,
pré-batismo do Antigo Testamento. Era a limpeza do sacerdote para entrar diante de Deus purificado. Esse menino que estudou dos 5 até os 18, passou 13 anos com a cabeça fixa no livro sagrado que ele tinha, que era o Torá. A Torá eram os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. E o livro de cabeceira é o livro de Levítico, onde estão estabelecidas 613 leis, que eles eram obrigados a decorar e a respeitar, para poder entrar no santuário. Então veja que não era nada fácil. Ezequiel, quando é preso, tem 17 anos. Quantos anos eu disse? 17. Faltava um ano para ele começar a carreira dele. Ele passou dos 5 anos até os 17 ouvindo o pai dizendo: você já está quase pronto. O seu sonho, meu filho, vai se cumprir, porque o sonho dele era ser igual ao pai. Porque o pai chegou a sumo sacerdote. Imagine que para ser levita, para entrar no átrio tinha que ter 18. Do átrio para o lugar santo tinha que ter 30. O menino que queria ser sacerdote tinha que passar dos 18 aos 30 ali no átrio, aprendendo tudo e um pouco mais. E aos 30 anos, que é a data da emancipação do judeu, por isso que com 30 anos o homem estava pronto para a guerra. Por isso que a Bíblia diz que saíram do Egito 600 mil almas de guerra. Eram homens com 30 anos exatos. Por isso que o ministério de Jesus começa com 30 anos, que ele está emancipado. Então o homem saía dali do átrio, era o sonho de Ezequiel: eu fico aqui dos 18 aos 30 eu entro no santuário, no lugar santo, e aprendo a mexer com sacrifício, com mesa de pão de proposição, com sacrifício de incenso, a imolar animais, a acender as lâmpadas que ficavam lá dentro, menorá. E depois ele ficava nesse ministério dos 30 aos 45. E aos 45 anos de idade ele poderia ser consagrado a sumo sacerdote. E aí ele sairia do átrio, do alpendre, do átrio, do lugar santo, e ele entraria no Santo dos Santos. Essa era a trajetória dele. Era o que ele sonhava. Era o que ele orava e pedia. Era a promessa que estava sobre a vida dele. Só que acontece um acidente de percurso. Quando ele tem 17 anos de idade, o rei Joaquim da Babilônia, um déspota, ele entra no reinado de Israel. E ele, que era já um conquistador, Babilônia conquistou inúmeros povos. Mas quando entra no povo de Israel, eles eram estudados. A Mesopotâmia é o berço da civilização, que tem entendimento e conhecimento. Estudavam muito. Antes de atacar um povo, estudavam a sua cultura. E olha o que ele faz. Todo reino que alguém vai tomar, a pessoa entra pelas cidades, vai matando as pessoas até chegar na capital ir no trono do rei e tomar a coroa real. Aí você tomou o reino. Mas o reino de Israel é diferente. O rei Joaquim entra em Israel, e ao invés de ir contra o rei de Israel, ele vai no templo do Senhor. Pergunte por quê? Porque o mundo inteiro na época sabia que o reino de Israel não era um reino democrático, não era um reino monárquico, era um reino teocrático. Sabiam que a Constituição de Israel tinha sido feita por Deus. E se Deus é o rei de Israel, só tem uma maneira de você amordaçar o povo: é mostrar para esse povo que o Deus deles não tem força nenhuma. Então o rei Joaquim, ao invés de ir no palácio, ele vai para o santuário. Ele entra no santuário e barbariza o santuário. A história diz que ele decapitou o pai do profeta Ezequiel. Buzi foi decapitado de maneira truculenta. Parece que a morte por decapitação no Oriente Médio é usada para apavorar as pessoas. Até hoje, as pessoas fazem isso lá. Você já viu o Estado Islâmico? Arrancar a cabeça é a maneira de você provocar medo nas pessoas. Então ele pega um sacerdote, que é o representante de Deus na terra, chama a nação e diz: olha o que eu faço com o líder espiritual de vocês. Arranca a cabeça. E cadê o raio para cair sobre a minha cabeça? Cadê o seu Deus? Quando isso acontece, Israel falha. Há uma falência no reino. Todos os sacerdotes são mortos. A mãe de Ezequiel é morta. Ele seria morto, só não foi morto porque o rei de Babilônia mandou um recado: os meninos que são estudados, que sabem ler e escrever. Ele, como era levita, podia ser um escriba, já estava preparado para as leis. Por isso ele, Daniel,
Ananias, Misael e Azarias, são jovens poupados pelos reis de Babilônia e são levados para a Babilônia porque sabiam ler, sabiam escrever, sabiam música, eram usados na arte. Então, ao invés de matarem Ezequiel, prendem ele. E o menino que esperava uma unção descer sobre a vida dele aos 18 anos, e ele sair do alpendre e pisar no átrio, ao invés de receber óleo de unção nas mãos, recebe um par de grilhões. O menino que sonhava um dia em pisar no lugar sagrado, recebe nos pés grilhões. Ao invés de levarem ele para o santuário, amarram ele com uma leva de quase 1 milhão de judeus e arrastam ele pelo deserto. Levam ele para a terra de Babilônia e lá transformam ele em escravo. E como escravo ele vai fazer o trabalho de um jumento. Ele passa 5 anos, porque ele começa a escrever no livro aqui, no 5º ano do reinado do rei Jeoaquim. Ele passa 5 anos trabalhando como um jumento, usando uma canga. Alguém conhece canga aqui? Ninguém conhece. Como falar para a gente da capital é difícil, né? Gente da roça, só a gente da roça conhece. Imagina uma madeira, um tronco que tem uma ponta, uma cordinha amarrada, um balde aqui e outro aqui. Pegue isso e coloque aqui. Isso é uma canga. Ele passa 5 anos da vida dele com essa canga nos ombros, fazendo o quê? Descendo até o rio de Babilônia, até o rio Quebar. Lá no rio Quebar, ele se ajoelha, ele pega o balde daqui, pega água, com outro balde ele pega barro, argila, ajeita, coloca aqui a canga e sobe para o reinado de Babilônia para ajudar a construir os palácios, para ajudar a construir os jardins suspensos de Babilônia, para ajudar a construir a arquitetura daquele mundo antigo. Ele passa 5 anos sofrendo assim, mas não é só isso que ele sofre. Ele sofre preconceito do seu próprio povo. Porque quando arrastam ele, a notícia esparrama que tem o filho do sacerdote ali, pode imaginar aqueles crentes que perdem a fé dizendo, que ele é o filho do homem que pegava o nosso dízimo e a nossa oferta. E que uma vez por ano entrava no Santo dos Santos e voltava dizendo, haverá paz em Israel, haverá saúde em Israel. Só que naquele ano não houve nem paz, nem saúde, nem nada. Por isso ele é segregado e isolado do seu próprio povo. Um homem que assiste o assassinato do pai e da mãe, um homem que vê os seus sonhos caírem por terra, um homem que sai da estatura de ser um homem de Deus e vai se transformar num escravo. Um homem que suporta tudo isso tem que ser estudado por nós. Porque se nós descobrirmos qual é o segredo dele, como é que esse homem aguentou 5 anos? Eu não estou falando da sua luta que dura 2 meses e você já está entregando os pontos. Eu não estou falando da sua luta que começou ano passado e você já abandonou tudo. Não. Eu estou falando de alguém que sofre 5 anos. Por 5 anos o céu esteve de bronze sobre ele. Não veio um anjo falar com ele, não veio um profeta falar com ele, não podia nem cantar, não podia ter culto em Babilônia. Alguém lembra do Salmo? Quando os babilônicos chegavam nos judeus, diziam assim, cante para nós um cântico de Sião. E o salmista diz, como podemos cantar um cântico em terra estranha? Imagine você passar 5 anos sem culto, sem louvor, sem palavra, sem seu pai, sem sua mãe, e você lembrar da cabeça do seu pai arrancada, da sua mãe arrancada, e você aguentar as pessoas falando para você, o seu pai mentiu, a sua religião é mentirosa, o seu sonho foi sepultado. Quem é que aguenta? Quem é que suporta? Se eu descobrir hoje, em nome de Jesus, qual é o segredo de Ezequiel e passar para você, você vai atravessar por aquela porta. Sabe o que você faz quando passa perto de um terreiro de macumba, você muda de calçado? Vai acontecer o contrário, você vai querer entrar dentro do terreiro de macumba. Você vai querer agarrar o diabo pelo chifre. Você vai querer esfregar a cara dele no chão. Porque se nós descobrirmos que um homem que faz ele suportar 5 anos de prova e no final dos 5 anos ser coroado com o quê? Deus dizendo para ele, põe-te em pé porque eu falarei contigo. Olha para o irmão do seu lado e pergunta para ele, qual que é o segredo de Ezequiel? Porque a gente por muito menos, deixa tudo para trás. A gente por muito menos abandona tudo. Como é que ele aguentou isso?
Só tem um jeito de entender Ezequiel, pergunte qual. É voltar no tempo. E eu quero convidar você agora a voltar no tempo comigo. O Roberto vai mudar a música. E eu não quero que você veja Ezequiel com 17 anos, nem agora com 22, porque ele começa o cativeiro com 17, passa 5 anos e ele tem 22 anos tendo visões. Eu não quero ver o Ezequiel menino, adolescente. Eu quero ver o Ezequiel criança. Por quê? Cito Freud, psicanalista austríaco, disse assim: tudo que um homem vê, ouve e sente de 0 a 7 anos e de 7 a 12 anos será a base do alicerce da sua personalidade para sempre. Você sabia disso? O que você é hoje é fruto de tudo que é uma somatória de tudo que você viu, ouviu e sentiu. A construção do seu caráter, da sua personalidade, você não nasceu com ela. Ela foi construída dentro do ambiente onde você vivia. O ímpeto que você tem, ou a timidez que você tem, a força de lutar, ou a falta dela, tudo isso é reflexo de tudo que você viu, ouviu e sentiu durante a sua infância. E aqui eu tenho uma resposta horrível. Por que é que os crentes são tão pouco estudados? O Supremo Tribunal Federal tem 11 ministros, nenhum evangélico. O STJ tem uma gama de ministros, nenhum evangélico. Nos principais postos, não temos evangélicos. Os principais professores de universidades, são raríssimos encontrarmos algum evangélico. Até na universidade aqui, em Mackenzie, que é de cunho protestante, você vai encontrar um monte de professores de esquerda, porque nós não temos filhos que estudaram. Pergunte para mim, por quê, pastor? Por quê, pastor? Toda criança normal cresce de 0 a 7 anos ouvindo pelo menos 50 mil vezes a palavra não. Sabia disso? Isso é estudo feito. Uma criança normal de 0 a 7 anos, ela escuta 50 mil vezes a palavra não. E isso vai tolhindo e vai moldando ela. Não faça isso, não, 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 não. É o ritmo normal da vida. Só que tem um grupo de crianças no mundo que não são normais. São filhos de crente. Não são normais. E essas crianças que não são normais, ao invés de ouvirem 50 mil vezes a palavra não, ouvem 150 mil vezes a palavra não. Porque se uma criança que não é religiosa já é podada, a criança religiosa, ela é podada 2, 3 vezes em nome da religião, em nome da Bíblia, em nome do ministério do pai, em nome do ministério da mãe. Resultado, nossos filhos não têm aptidão para crescer. Nossos filhos não têm desenvolvimento intelectual. A maioria dos crentes onde entram são sempre servos, subservientes, porque foram ensinados a ser controlados, amarrados. Então nós temos um problema seríssimo. Quem sabe Deus essa noite não arranca esses traumas que a gente carrega e nos faça crescer e voar. Porque você tem que ser o melhor que o mundo tem, e não o pior. Eu não estou pregando aqui para homens normais, eu estou pregando aqui para líderes. Eu estou falando aqui para moços, senhores, que se creem no que eu estou falando e atravessarem aquela porta possuídos pelo Espírito Santo. Não tem demônio que pare na sua frente. Não tem ideia que você não domine. E não tem lugar onde você não entre. Porque há sobre a sua vida uma vocação. Eu estou com meu corpo arrepiado. Deus está aqui. Deus está aqui nesta noite. Então vem comigo. Vamos tentar entender Ezequiel. De que forma, pastor? Vamos entrar dentro da casa dele. Entra comigo? Sem pedir licença. A casa dele não é grande, não é bela como a sua. A casa dele é a casa de um sacerdote. Casa de quem? Sacerdote. Lembra quando eu disse que o sacerdote não tinha herança? Os levitas não têm herança. Eles receberam um pedacinho de lugar para morar. E moravam todos juntos. Pai, avô, bisavô, tio. Eles dividiam um espaço entre a família, porque eles não tinham condições de crescer e ficar ricos, milionários. Então Ezequiel mora em um cômodo de pedra com uma janela aberta para Jerusalém,
No chão, um monte de pele de animais. Uma mesa com um candelabro, um chifre de azeite, uma bacia com água. É tudo que eles têm. Ezequiel devia ter uns 5, 6 anos de idade. Quando às 5 horas da manhã, que horas? 5 horas. O pai dele acordava. Porque o pai é um sacerdote. O pai acordava às 5 horas, morando numa casinha pequena, num ambiente pequeno. É natural acordar e acordar todo mundo. A mulher acorda para ajudar o marido a se preparar, porque ele tem que estar no santuário às 6. O menino acorda e fica olhando o pai debaixo da coberta. E o que é que ele vê? Ele vê o pai se vestir e colocar uma roupa branca, uma estola sacerdotal. Ele vê o pai colocar na cabeça uma mitra, uma espécie de turbante escrito em ouro aqui: santidade ao Senhor. Ele vê o pai pegar um óleo perfumado e passar na barba, aquele óleo do Salmo 133. Ó, quão bom e consoante é que os irmãos vivam em. É como um óleo precioso que desce sobre a barba de primeiro sacerdote. Ele vê o pai passar o óleo na barba. Ele vê o pai lavar as mãos, pegar o pergaminho, fazer uma leitura, e antes de sair de casa, estender a mão para aquela janela e dizer: paz sobre Jerusalém. Ele deve ter visto o pai olhar para a esposa e dizer: como é que eu estou, querido? E ela dizendo: você está linda. Ele dizer: então você me dá licença que eu vou trabalhar e ore, porque eu não sei o que eu vou trazer, porque a nossa herança é o Senhor. Ele não ganhava dinheiro. Já já você vai ver o que ele ganhava. O pai saiu. A mãe já vai se levantar para fazer os afazeres. Lá está o menino com os olhos abertos. Eu imagino dizer assim: mamãe, não é isso aqui, você está acordado? Eu estou acordado. O que foi, filho? Por quê? Por que o quê? Quem tem filhos aqui? Quem lembra da fase do porquê? Sangue de Jesus tem poder. Você responde, criando, por quê? Aí você estuda, por quê? Até a hora que você perde a paciência, cala a boca, pô, chega. O menino fala: por quê? Por que o quê, meu filho? Por que a roupa do meu pai é diferente? Como assim, Ezequiel? A roupa do pai do meu amiguinho que mora ali, naquele lugar ali, mamãe, é uma roupa escura, cinza. A roupa do pai do meu amiguinho que mora do outro lado ali é toda colorida. Por que a roupa do meu pai é branca? Oh, glória. Imagina, meu menino está virando um homenzinho. Já está na hora de você aprender umas coisas sobre o seu pai. O seu pai não é normal, filho. Como assim, mamãe? A roupa do pai do seu amiguinho lá da esquerda, que é uma roupa escura, é porque ele trabalha na lavoura. E quem trabalha na lavoura aqui no Oriente, filho, não tem água para lavar, então usa uma roupa escura para não aparecer muita sujeira. A roupa do pai do seu amiguinho que usa roupa colorida, é colorida porque ele é comerciante. E o comerciante tem que usar uma roupa colorida para chamar a atenção das pessoas que querem comprar. A roupa do seu pai é branca, que representa um reino. A roupa do seu pai representa pureza, santidade. Imagina a criança com o olho regalado. Mamãe, por quê? Por que o que, filho? Por que meu pai coloca esse chapéu na cabeça? E às vezes eu já vi que ele sai sem o chapéu e põe um negocinho aqui, um tampão que a gente chama de kippah. Quem já ouviu falar disso? Por que meu pai tem que sair sempre com alguma coisa na cabeça? Está pronto para aprender uma coisa que talvez você nunca ouviu na vida? Eu estive em Israel tem menos de 30 dias e eu me emocionei. Você sabe por que o judeu coloca aquilo na cabeça? Para eles nunca baterem no peito achando que é alguém. Porque toda pessoa arrogante, ela empina o nariz. Todo judeu, quando pensa em empinar o nariz, o chapéu que está aqui ameaça cair. Quando ameaça cair, ele põe a mão e volta a cabeça. O judeu usa aquilo na cabeça para ele saber que tem uma coisa acima dele. Olha isso. Não é porque meu pai usa. Porque o seu pai não pode achar que é alguém. Tudo que ele tem, ele deve a Deus, meu filho. Mamãe, por que meu pai passa esse perfume na barba, esse óleo perfumado na barba? Ah, meu filho, porque onde o seu pai chega, quando ele passa nas ruas agora de manhãzinha, as pessoas que já estão na rua, quando vêm do seu pai, elas paralisam e inclinam.
Em reverência ao meu pai, mãe? Não, ao que está escrito na testa dele. Santidade ao Senhor. Mas e por que o óleo na barba perfumado, homem? Por quê, filho? Tem um grupo de pessoas em Israel que não podem notar o seu pai quando ele chega, porque não podem ver, são cegos. E os cegos dormem na entrada do santuário que eles pedem esmola. Então quando seu pai vai chegando e pisa no alpendre para ir para o átrio, o vento bate na barba e o cheiro do óleo entra nas narinas do cego. E quando o cego não vê, porque o cego não vendo, um dos seus sentidos fica mais aguçado. O que ele não vê, ele sente. O cego acorda com o cheiro do perfume e diz assim: eu não vejo, mas o homem de Deus chegou aqui. Mamãe, posso fazer uma pergunta? Vai, Ezequiel. Por que a nossa casa não tem cozinha? Não tem fogão aqui em casa. E a mãe dele deve estar falando com o olho brilhando. Nós não temos cozinha nem fogão, filho, porque nós não podemos cozinhar para nós. Nós não podemos comprar comida, porque Deus fez uma promessa que Ele ia cuidar de nós. A gente fica aqui na expectativa do que o seu pai vai trazer no fim do dia. O sacerdote andava com uma espécie de garfo aqui na cintura, que tinha 3 pontas, um tridente. O povo sacrificava e parte do sacrifício era colocado dentro de um tambor, que era cozido. E cada sacerdote, na hora de ir embora, fincava o garfo de 3 pontas e pegava um pedaço de carne. O que saía era dele. Era o sustento dele e da família dele. Foi aí que começou o pecado de Ofni e Finéias, filhos do sacerdote Eli. A Bíblia diz que eles queriam comer carne assada e não mais a carne cozida. Então tudo na vida de Ezequiel foi regrado por aquilo que ele viu e ouviu. Ele não nasceu numa casa de hipócritas. Ele nasceu numa casa onde as pessoas respeitavam Deus. Ele nasceu num ambiente sagrado e consagrado. Por isso que Salomão disse: ensina o menino no caminho que ele deve andar, porque quando ele crescer não vai se desviar. Pode imaginar Ezequiel na escola rabínica, entre os levitinhas. Na hora da chamada não se falava o sobrenome, falava o nome do pai. Fulano de tal, filho de fulano de tal, fulano de tal, filho de fulano de tal. Ezequiel, filho de Buzi. E toda a molecada olhando para trás e cochichando: é ele. Na hora do recreio, a molecada cercando ele: Ezequiel, o que foi? Você é filho do homem lá, né? Do sacerdote, né? Do homem, do sumo sacerdote, né? Daquele que entra atrás do véu do templo, né? Eu sou filho dele. Como é que é ser filho do sacerdote? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Olha, imagina dizendo assim: gente, é uma aventura. Meu pai acorda todo dia às 5 da manhã, se perfuma, se veste e vai servir a Deus. E de tarde ele volta com a comida para nós, porque Deus não deixa faltar nada. Mas tem uma vez por ano que o meu pai fica doido. Como assim, Ezequiel? Ele não sai mais de casa com aquela roupa branca, não. Ele sai com uma roupa branca, uma roupa colorida por cima, uma capa por cima dessa roupa, que tem no pé um monte de campainha em romã, que ele vai andando, vai fazendo blim, 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 blim. Meu pai coloca um colete aqui por cima com 12 pedras no peito. Ele coloca 2 ombreiras com 6 pedras aqui, com 6 pedras aqui. Nesse dia ele ajeita o turbante dele, a mitra, e faz a mitra escorrer pelos ouvidos dele. Só ficam os olhos do meu pai para fora. Nesse dia ele sai de casa, só que a gente vai junto. Só que ele anda na frente e eu e minha mãe vamos atrás. Quando ele chega no santuário, ele olha para minha mãe e diz assim: vocês fiquem aqui. E ele atravessa o alpendre. Ele chega no átrio, ele tira toda a roupa e eles lavam o meu pai inteiro, vestem o meu pai de novo. Meu pai vai para o lugar santo, e lá ele faz sacrifícios por nós, por ele, pelo nosso avô. Ele faz sacrifício pela nossa família inteira. E depois imolam um cordeiro novinho, sem mácula. Pegam o sangue e colocam na bacia. Eles pegam as 2 mãos do meu pai e fincam as mãos do meu pai dentro da bacia. Quando meu pai levanta, ele tem uma luva vermelha na mão.
Eles amarram uma corda na cintura do meu pai, levam meu pai até o véu do templo, e lá meu pai contou para minha mãe que os sacerdotes abrem o véu sem olhar para dentro, e só o meu pai entra. O meu pai vai entrando, e na medida que ele vai entrando, vai saindo, vai balançando, vai fazendo barulho, blim, 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 e eles vão dando corda, porque a corda fica aqui fora. Quando meu pai para de andar e para o barulho, os sacerdotes olham um para o outro e ajoelham. Os levitas que estão no átrio ajoelham. Os que estão no alpendre, Deus do átrio ajoelhados, se ajoelham. Todos os que estão na rua em Israel se ajoelham. Só um homem fica de pé. Meu pai. A nação inteira ajoelha. Meu pai fica em pé. O que seu pai faz lá dentro? Meu pai contou para minha mãe e eu escutei. Ele disse que quando ele entra lá dentro, ele vai até um lugar que tem uma caixa de ouro. Na verdade de madeira, de acácia, pintada de ouro por dentro e por fora. Em cima tem uma tampa de ouro maciço chamada propiciatório. Em cima da tampa do propiciatório tem 2 querubins que ficam com as asas sobrepostas. Meu pai falou que ali é o trono de Deus. Aí meu pai pega o sangue das mãos e passa nos 4 cantos da tampa do propiciatório. Aí quando ele termina de passar o sangue, minha mãe diz que ele abaixa a cabeça e ele dá 7 passos para trás. Quando ele se afasta 7 passos, faz-se silêncio, a corda para de balançar, os barulhos do blim 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 param, faz-se silêncio. Vocês nunca perceberam que nesse dia a gente escuta, tá todo mundo, nós estamos ajoelhados, a gente escuta um barulho de um vento soprando. Vocês já tiveram coragem de olhar para o céu? Eu olhei um dia. O que você viu, Ezequiel? Eu vi uma nuvem. Meu Deus! A nuvem veio voando. Aleluia! E ela para em cima do Santo dos Santos, onde meu pai está. Meu pai disse que Deus sai da nuvem e desce em cima daquela tampa de ouro e senta entre os querubins. Meu pai contou para minha mãe que ele não vê Deus, porque a glória é tão grande que tem que ficar com o olho fechado, chega a arder. Ele inclina a cabeça para não ser queimado os olhos, e ele sente a respiração de Deus, e ele sente Deus fazer assim, por 4 vezes. Meu pai diz que Deus sente o cheiro do sangue, porque o sangue tem que ser de um animal puro e perfeito. E depois que ele sente o cheiro do sangue, Deus olha para ele, da cabeça nos pés, dos pés à cabeça. E o meu pai não pode ter defeito. Minha mãe disse que meu pai não pode ter defeito na orelha, no nariz, nas mãos, nas pernas. Meu pai não pode ter defeito nem na bolsa escrotal dele. Meu pai tem que estar perfeito nesse dia. E aí meu pai contou para minha mãe que depois que Deus olha para ele de cima e embaixo, Deus abre a boca e fala assim para ele: avise ao povo que haverá paz, haverá prosperidade e haverá saúde sobre Israel esse ano. E meu pai conta que do jeito que Deus desceu, Deus sobe. E Ezequiel começa a rir. Pergunta por quê? A molecada está perguntando: por que você está rindo? Porque acontece um negócio engraçado agora. Lembra que eu falei que amarro meu pai com a corda? Quando eu era menino na Assembleia de Deus, me ensinaram que essa corda era para caso o sumo sacerdote morresse lá dentro. Se ele entrasse em pecado, Deus fulminava ele. Na história de Israel não tem nenhum homem que morreu fulminado lá dentro, nenhum. Quem é louco de entrar na presença de Deus com defeito? Então a corda tinha outra função. E é por isso que Ezequiel está rindo. Pergunte qual é a função, pastor. Você já teve uma emoção muito forte? Quem aqui já teve uma emoção forte? Daquela que você perdeu força nas pernas, seu time ganhou ou perdeu, ganhou um presente, a moça aceitou seu pedido de namoro. Sabe aquela que você perde a respiração? Tem gente que morre, infarto. Agora imagine você saber que todo o seu país está ajoelhado.
E você é o único que está em pé. E Deus, o Criador do mundo, esteve perto de você. E Deus não fala com mais ninguém na terra a não ser com você. E Deus dizer para você assim: leve o meu recado para o povo. Esse ano haverá paz, saúde e prosperidade. E de repente Deus some. Eu aprendo uma coisa aqui muito forte. Pergunte o quê? Por que nesse dia chamado dia do Yom Kippur, que é o dia do perdão, por que o sumo sacerdote ia tão enfeitado? Já se fez essa pergunta, não? Quem já leu a Bíblia? Porque durante o dia o sacerdote andava com uma estola branca sacerdotal, e lá naquele dia, apóstolo, ele andava tão enfeitado. Por que ele tinha que ter 45 anos para entrar lá dentro? Um homem com 45 anos de idade que nunca fez a barba, porque os levitas nunca se barbeavam, a barba dele já está grossa e já saiu do tamanho normal, já está perto do olho. Você já viu os homens do Oriente Médio que não cortam a barba? A barba deles não nasce aqui, nasce aqui em cima. A mitra descia até o supercílio. Ela vinha aqui e cobria as orelhas. A única coisa que ficava de fora eram os olhos. E os olhos, quando o sumo sacerdote estava lá, era obrigado a fechar por causa da glória de Deus. As mãos que ficaram sem nada estão fechadas em vermelho com sangue, é uma luva. O corpo dele inteiro está blindado, porque ninguém fica perto de Deus e vive. A glória de Deus é intensa. A Bíblia diz que quem vê Deus morre. Lembra da Arca da Aliança? Todo lugar que abriu ela, a cidade inteira adoeceu, porque a glória de Deus é incompatível com a carne humana. A glória de Deus é incompatível com a matéria. E aqui está um ensinamento espiritual. Pergunte qual? Ele usava roupas com pedras aqui, pedras aqui, pedras aqui, ouro aqui, tudo nele era feito só para uma coisa. Pergunte o quê? A glória de Deus que vinha sobre ele, do jeito que vinha, voltava. A glória bate na pedra e reflete. Agora bate na pedra e reflete, bate no ouro e reflete, bate no branco e reflete, porque o ouro e o branco reflete. Pelo ensinamento, o ensinamento é esse: Deus não dá a sua glória para ninguém. Deus não dá a sua glória para ninguém. Ele deixa você sentir, ele deixa você experimentar, mas ele espera que no final você diga: isso não é meu, isso é seu, é para a glória sua, é para o Senhor. Mulheres de Deus no nosso mundo, quando eles pensam que o dom é deles, quando eles pensam que a unção é deles, quando eles pensam que eles têm porque são, e eles não são nada, nós não somos nada. O dom que eu tenho não é meu, é dele. Ele me emprestou. O dom que o Roberto tem não é dele, Deus emprestou para ele. O dom que temos não é nosso. Então nunca se glorie de algo que não é seu. Nunca diga: eu estou acima da média. Nunca pise em cima dos pequeninos. Nunca vire as costas para a igreja, porque a igreja, ela é a noiva de Cristo. Trate os irmãos com decência, com educação e com carinho e respeito, e seja sempre submisso, porque o que está sobre você não é seu. É a velha história que eu aprendi na escolinha dominical há 30 anos atrás, do jumentinho que carregou Jesus na entrada triunfal. Já ouviu essa história? O jumentinho carregou Jesus na entrada triunfal. Todo mundo queria tocar no jumento, todo mundo colocava folhas no chão. Onde o jumento passava, as pessoas queriam abraçar, tocar. No dia seguinte, o jumento andou pelas ruas da cidade e ninguém nem aí para ele. E ele perguntou para a mãe dele: mamãe, por que ontem todo mundo queria tocar em mim? E a mãe disse: é porque ontem Jesus estava em cima de você. Pegou aí. As pessoas queriam te tocar porque Jesus estava em cima de você. Se Jesus saía de cima de você, ninguém queria olhar para você, nem olhar para a sua cara. Então a unção não é nossa, a unção é dele. Posso ouvir a glória a Deus? Aquela corda era para uma coisa só. Quando a ficha caía e o sacerdote dizia: eu sobrevivi, Deus falou comigo e eu tenho um recado para dar para o povo, o corpo dele se descontrolava. Ele começava a tremer. E na medida que ele tremia, as campainhas começavam a bater. Romãs batendo em campainhas. Os sacerdotes que estão aqui fora sentiam a corda se mover
e ouviram barulho, eles estão ajoelhados, um olha para o outro e diz assim: já acabou, vamos tirar o homem de lá. Vamos puxar porque ele não dá conta de andar, porque é muita glória. Já aconteceu isso com você uma vez, irmão? Você entrar no culto, quando você vê por si, você está em pé, igual um maluco. Você começa a gritar. Se alguém filmar e levar na sua casa e dizer: assiste esse filme aqui, você fica morrendo de vergonha. Por quê? Não é que você faz porque quer. É uma força extraordinária que está dentro de você. E é isso que nós pentecostais não podemos perder, nem matar, nem extinguir o espírito. Essa sensibilidade é um presente de Deus. Então, se você sente Deus, ignore quem está à esquerda, à direita, e entre no manto da revelação. Deixa Deus te tomar. Pronto. Achei o segredo. O segredo de Ezequiel é aguentar 5 anos de pancada, tragédia, sonhos sepultados, desprezo dos amigos. É simples. Ele teve estrutura. Ele sabia em quem ele cria. Ele cresceu numa casa onde Deus era real para ele. Ele não ouviu falar de Deus, ele experimentou Deus. Os meus pés estão fincados em uma rocha. Você nunca se perguntou como é que o pastor aguenta tudo que ele aguenta? As pancadas, as calúnias, as tribulações. Simples. Eu cresci vendo. Eu cresci sentindo. Eu tive a graça de congregar numa igrejinha de 3x4, onde os profetas da minha reunião eram analfas de pai e beta de mãe. E os meus ensinadores da Bíblia só tinham 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante. Eram homens iletrados, com a Bíblia toda rasgada, falavam tudo errado. E eu li a Bíblia e dizia: vamos ler aqui no livro de Êxodo, no livro de Genésio, vamos ler aqui no livro da profeta Joana. Olha que treva. Eu lembro como se fosse hoje a irmã Maria falou: irmão vídeo, não tem profeta Joana na Bíblia. Diz: vai ler a Bíblia, mulher. Joana é aquela que o peixe engoliu. É Jonas. Sério. Deus tomou uma vez esse homem que ele chegou no salãozinho com o olho arregalado, a mão cheia de casa, cortador de cabelo. Ele olhou e disse assim: Deus falou comigo hoje de tarde que vai levantar alguém aqui hoje. E esse alguém vai ter a unção do profeta Albuquerque. Não veja que profeta? Albuquerque. Mas não tem esse profeta na Bíblia, não. Diz: tem. O Albuquerque disse assim: ó, aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Maíra, lembra-te da misericórdia. É o profeta Abacuque. Ah, Jesus, que saudade dele. Posso fazer uma homenagem para ele aqui, professor? Esse era o meu herói, irmão, o vídeo, irmãos. Eu amava ir nos cultos com ele só para dar risada. Era moleque na igreja, moleque na igreja não combina muito. Eu tenho a paciência com criança na igreja. Eu já não entendo nada. Então a gente é atraído para aquilo que é engraçado. O irmão Vídeo era muito engraçado. Ele conseguia fazer milagre. Ele conseguia pegar a letra de uma música e colocar na melodia de outra. E dar certo. Sério. Um dia ele foi cantar o hino da harpa, que é aquilo assim: já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Em breve os reinos desse mundo seguirão as suas leis. Linda a música, não é? Olha o que ele aprontou para a música. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Em breve os reinos desse mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vida já se mostram cada vez. Ele cantou Asa Branca. Um salãozinho, era um antigo bar, né? Tinha uma amiga de cozinha, eu sentava lá atrás, eu morri de rir. A profetisa da reunião, a irmã Maria de Paula, levantou, olhou por cima assim: você está rindo o quê, menino? Eu disse: é um bom vídeo, né? Ele está cantando um hino diferente, né? Ela falou: você não está vendo que Deus deu para ele um cântico espiritual? Foi nesse ambiente que eu cresci. Mas eu me lembro desse velho, quando falava tudo errado, terminava, ele pegava aquela Bíblia, botava no peito
tirava um óculos perneta que ficava na cara, só tinha uma perna no óculos dele. A lágrima começava a descer e ele dizia: eu não sei falar bonita, mas eu sei falar 4 coisas que ninguém nunca vai tirar de mim. Primeiro, que meu Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e vai voltar na terra para me arrebatar. O segredo da sobrevivência é o lugar onde você nasceu. Me diga onde você congregou durante seus primeiros 7 anos de fé, e eu vou definir o seu caráter espiritual. Se você teve a infelicidade de congregar numa igrejinha light, society, uma igreja sem briga, sem guerra espiritual, cheio de crentes almofadinhas, eu entendo porque você é tão pacato, tão equilibrado, e quando entra numa reunião como essa, ao invés de adorar a Deus, fica filosofando, fica dizendo: to be or not to be, that's the question. Agora eu também olho para você que grita e pula, eu fico imaginando onde você nasceu. Você nasceu no fogo, você nasceu perto de pentecas, canelas de fogo, visionários, subidores de montanha, oradores de vigília, e é por isso que você permanece firme até agora. Aí está o seu segredo. Esse é o segredo. A minha geração está acabando e indo embora. Eu tive onde me espelhar. Eu cresci ouvindo homens tarimbados, homens que entravam dentro do céu e traziam a glória de Deus para nós. Referência é tudo. O que fortalece um ser humano são as referências que ele tem. Deus me trouxe hoje aqui só para te dizer: Ezequiel, aguenta. Nada está fora do controle. Pastor, mas eu ia ser consagrado e perdi a consagração. Ao invés de ser consagrado, fui humilhado. Parabéns para você. Quando eu não tinha entendimento, o irmão vinha contar uma história triste para mim, eu absorvia a história triste dele, entrava em jejum, eu chorava. Não tem nada pior do que o ministério da intercessão. E também não tem nada melhor. Mas para quem é intercessor é triste, você absorve a pessoa, o sofrimento, a dor, a luta dela. Então eu não tinha estrutura, eu absorvia tudo hoje com a experiência que eu tenho. Quando alguém começa a me contar uma historinha triste, e a pessoa espera que eu chore com ela, dê um abraço nela, ela vai se escandalizar comigo, porque quando ela termina de falar, eu estendo a mão e digo: parabéns. Já vi o irmão falar assim para mim: o senhor é sádico? O senhor gosta de ver o jeito de sofrer? Eu falei: não. E por que o senhor está me dando parabéns? Eu disse: é porque eu sei onde vai dar essa história. Eu sei onde isso vai dar. Eu tenho experiência. Gente que sofre e recebe um presente de Deus no mesmo nível do sofrimento. Quando Deus fala para José: vou te dar o trono, antes Deus abre uma cisterna e joga ele lá dentro. O problema é que quando recebemos uma promessa de Deus, a gente já sonha em chegar: vou te erguer, vou te levantar. Então aprenda com quem tem experiência. Quando Deus fala assim: vou te levantar, entenda que ele está falando assim: primeiro eu vou te derrubar. Meu Deus! Entendeu? Quando Deus fala: vou te colocar aqui em cima, José, Deus pega o trono e puxa para baixo com um funil e faz virar uma cisterna. Quer ir aqui? Primeiro tem que viver aqui. Ninguém será aceito sem antes ser rejeitado. O que não custa nada, não vale nada. No ministério, só uma maneira de você conquistar é ter coragem. Eu só conheço um obreiro de verdade quando eu vejo cicatrizes no seu ministério, quando ele tem histórias para contar, quando ele sobreviveu aos irmãos, porque não tem nada pior do que os inimigos daqui. O verdadeiro inimigo nosso, a Bíblia diz que é o diabo, mas eu podia escrever paralelo assim: na verdade, o verdadeiro inimigo nosso são aqueles que estão no nosso meio. Porque o inimigo lá fora é um inimigo declarado, você sabe que ele é seu inimigo, você já vai preparado para enfrentá-lo. E quando você enfrenta os irmãos que estão dentro de casa, coveiros espirituais,
que nunca conquistaram nada com Deus, e quando é você querer crescer, vão querer cortar as suas asas, vão querer tirar a sua experiência. Eu quero te dar um conselho nesta noite. Atravesse esse cemitério, pisando em cima dos seus inimigos. Voe por cima deles. Não deixe ninguém se meter entre você e a sua chamada. Repito, não deixe ninguém fazer sombra sobre a sua história. Se você não acreditar na sua história, quem vai acreditar? Quem? Se você não acreditar que Deus vai te levantar, quem você espera que acredite? Vivemos num reino, num mundo competitivo. O mundo dos homens é um mundo de competição. E a igreja não é diferente. Para sobreviver, você tem que ter carinho desse aqui. Você tem que ter alicerce. Tem que aguentar o tranco. Porque aqueles que nos magoam são aqueles que nós amamos. Os únicos que têm poder de te magoar são aqueles em quem você confia. Porque aquele que não representa nada para você, o que ele fala, você entra no Facebook, tem um monte de gente falando de você lá. Eu não ligo, eu não conheço. Mas quando eu vejo alguém que é meu irmão, que é alguém próximo fala de mim, esse me magoa. E aí você tem que ter estrutura. Porque Deus não vai te entregar o ministério de mão beijada. Deus não quer levantar uma geração de filhinhos de papai que recebem de graça e não dão valor naquilo que recebem. Deus está te forjando. Pastor, mas e o meu sonho? Morreu. Pode ter morrido o seu, mas o sonho de Deus não. O sonho de Deus é maior e melhor do que o seu. Sonhe, mas dê a Deus o direito de sonhar por você também. E fique na brecha esperando, acreditando que tudo que acontece com você, ou Deus mandou, ou Deus permitiu. Nos dois casos, bendito seja o nome do Senhor. É a oração de Jó. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Você não pode ficar triste ou achando que o diabo, você acha mesmo que o diabo tem poder de ir tocando na sua vida de qualquer forma? Você não é indigente. Você tem uma história, Ezequiel. Você tem pedigree. Você tem uma chamada. Você foi forjado para uma chamada. 5 anos depois, Ezequiel está na beira do rio Quebar. 5 anos de silêncio. 5 anos de dor e perseguição. Um belo dia ele termina de pegar água e barro, argila, ele ajeita a canga, fica de pé, porque só assim para você se ajeitar, você põe e se ajeita. Ao se ajeitar, ele olha para cima. E quando ele olha para cima, lá está Deus. Aleluia. Os outros escravos estão pegando água do lado, o barro estão olhando ali, lá vem o louco de novo. Ninguém vê nada, e vai todo mundo subindo. E Ezequiel não para de olhar. E ele vê a roda que gira de fogo. Ele vê a outra roda que gira de fogo. Ele vê os querubins. E do meio daquela visão sai uma voz que diz assim: Ezequiel, põe-te em pé, porque eu falarei contigo. Há 2 revelações aqui. Primeiro, porque Deus nunca falou com Ezequiel antes. E quando Deus foi falar com ele, Deus chamou ele pelo nome. Isso mostra que Deus conhecia ele. Deus fecha os lábios, mas nunca fecha os olhos. Deus fecha os lábios, mas nunca fecha os ouvidos. Ele não interferiu na sua vida, porque se ele interferir, ele tira de você o direito de ser mais abençoado. Ele criou regras no mundo cósmico, e uma delas é essa: ele só pode te devolver em dobro se ele permitir que o diabo tire alguma coisa. O que Deus tem na sua vida é muito grande. Então aprenda a dar glórias a Deus por tudo. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Ainda que você não entenda agora, ainda que te faça sofrer e chorar agora, não murmure para não se arrepender depois. Aguenta, vai passar. Eu pregava alguns anos atrás que a vida é como uma roda gigante. E eu errei. A vida
vida não é uma roda gigante, que hora você está em cima, hora você está embaixo. A vida é uma montanha russa. Que hora você está embaixo de cabeça para cima, hora você está em cima de cabeça para baixo. A vida é uma aventura. Só que você não está sozinho. O ímpio, o andarilho que anda pelas ruas não tem Deus. Você tem. E Deus tem você. Você não anda sozinho, Ele anda com você. Naquele dia Deus falou para Ezequiel o quê? Vamos ouvir? Mas ele já estava em pé. Como é que ele viu Deus? Ele pegou a câmera, colocou aqui e olhou e viu Deus. Ele já estava em pé. Mas olha Deus dizendo: põe-te em pé. Por que Deus disse isso a ele? Porque Deus não olhou para o homem, Ele olhou para o Espírito. Ezequiel teve que se fazer de forte no meio daquela geração toda, para honrar o nome do Pai e da família. Mas por dentro ele estava vencido, estava triste. Essa é a história do pastor, que às vezes é obrigado a subir no púlpito cheio de defeitos e problemas e angústias, mas ele tem que alimentar o povo. Você sabe de onde vem a pintura no rosto do palhaço? Vem da idade medieval. Na idade medieval, os reis, quando estavam tristes, chamavam os pierrots. Os pierrots eram contadores de piada, como Tiririca e outros. E contam que um grande rei francês, quando foi chamar o seu pierrot, porque ele estava muito triste, o pierrot tinha acabado de enterrar o pai. Ele estava em luto, mas o rei não se importava com isso. E como é que ele faz o rei rir se ele está chorando? Então ele pintou o rosto, pintou um sorriso e uma lágrima. Esse é o desenho dos palhaços originais. Um sorriso e uma lágrima, para ninguém saber o que ele está sentindo. Assim somos nós, Ezequiel. Assim é você que é filho único em casa, ou que é o único crente em casa, que é o único crente no trabalho, que é o único crente na escola. Você é referência. Todo mundo te vê como uma estrutura e não sabe como você está por dentro. Aí vem Deus essa noite e diz assim: ei, põe-te em pé. O que eu quero falar contigo? O que o Senhor veio fazer aqui, Deus? Eu vim realizar o seu sonho. Não tem jeito. Por que não? Porque o templo foi destruído. Meu sonho era ir onde meu pai foi. O meu sonho era ir no átrio, no lugar santo, e chegar no santo dos santos. O templo está destruído, não tem santo dos santos, não tem mais nada. Aí Deus olha para ele e diz assim: meu filho, o meu sonho é maior do que o seu. Por quê? Você queria ver o templo, o trono que era feito por mãos humanas, onde uma vez por ano eu desço e sento nele. E eu trouxe para você aqui o trono onde eu me assento desde a eternidade. Você conseguiu entender isso? O tabernáculo da terra nada mais é do que reflexo do tabernáculo do céu. Hebreus capítulo 9. Assim como há um tabernáculo terrestre, reflexo do tabernáculo celeste. O tabernáculo é o céu construído na terra. O que é a arca? É o trono de Deus. Deus tem um trono lá em cima. De vez em quando Deus vem e senta no trono da terra. Para sentar no trono da terra, Ele deixa o trono do céu. Uma vez por ano Deus sentava no trono da terra. E o profeta, o sumo sacerdote, via Ele. Aí Deus falou assim: Ezequiel, já que não tem mais o trono da terra, já que não tem mais querubim de ouro, eu trouxe os querubins de verdade. Eu trouxe o meu trono, porque o meu sonho é maior do que o seu. Meu sonho é maior do que o seu. E tem mais, Ezequiel, qual era o seu sonho? Meu sonho era ser sacerdote, pois eu queria que você fosse profeta. Não entendeu? O Ezequiel sonhava em ser sacerdote. O que o sacerdote faz, você sabe? O sacerdote escuta a lamúria do povo e fala com Deus: Deus, o povo está assim, assim, assim. E o profeta? O profeta escuta Deus. Assim diz o Senhor:
a boca de Deus na terra. E o preço é você aguentar o tranco. O preço é você ser profeta no cativeiro. Ai, que dor. Uma coisa é Deus te levantar e dizer assim: vou tirar você do cativeiro. Outra coisa é Deus dizer assim: eu estou com você dentro do cativeiro. Ele dizer assim: não vou te tirar daí, eu vou te ajudar aí dentro. O ministério dele é difícil, porque alguns têm o ministério de crescer e aparecer, e outros têm o ministério de ser introvertido. Nós temos que aceitar a vontade de Deus sobre a nossa vida. E o Senhor Deus me trouxe nessa noite só para dizer isso a vocês aqui, varões. Reflita sobre como você nasceu e não esqueça as suas raízes. Não esqueça a velha igreja, não esqueça o irmãozinho simples, não esqueça os primeiros passos. Não se iluda com a beleza, com a riqueza, com a pomposidade, com o intelecto presente. Absorva tudo isso, usufrua de tudo isso, mas não esqueça de onde você nasceu. De vez em quando eu estou lá na minha cidade, eu pego meu carro e vou lá para a frente do salãozinho onde eu nasci. E eu choro sozinho dentro do carro. E eu me lembro das irmãzinhas simples que falavam: vou te levantar, vou te usar. E hoje, com 45 anos, tendo rodado o mundo, 80 países, 4.000 cidades do Brasil, parlamentar, eu vejo Deus cumprindo cada uma das palavras que Ele falou que ia fazer. Deus tem um plano na sua vida. Fique de pé. Com autorização do meu apóstolo, vou pedir para que todos inclinem a cabeça. E eu quero aqui perto de mim só os Ezequiéis que estão dentro de um cativeiro e ainda não viram Deus se revelar. Gente que não está aguentando.